Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula de fisiologia humana, hoje abordando o sistema cardiovascular. Quais são os componentes do sistema cardiovascular? A gente tem o coração, os vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias, os capilares, e a gente também tem que falar do sangue com seus elementos, que são o plasma, e os elementos figurados, que são compostos pelas hemácias, pelos leucócitos e pelas plaquetas. Quais são as funções do sistema cardiovascular? A primeira delas é o transporte de nutrientes. Então, uma vez que os alimentos tenham sido digeridos, eles vão ser absorvidos no trato gastrointestinal e vão ser lançados na corrente sanguínea para que eles sejam distribuídos pelo restante do corpo. E o sistema cardiovascular também é responsável pelo transporte de gases. Isso porque o gás oxigênio dos órgãos respiratórios, eles vão ser conduzidos para os tecidos e o gás carbônico gerado nesses tecidos serão encaminhados para os órgãos respiratórios. Outra função que a gente pode atribuir ao sistema cardiovascular é o transporte dos hormônios e dos produtos metabólicos de um local para outro, Então, os hormônios, na grande maioria das vezes, eles são produzidos numa glândula e eles têm órgãos ou células-alvo e eles vão atingir essas células-alvo via corrente sanguínea. A gente também vai falar do transporte dos produtos de excreção. Então, todas as células, uma vez que elas estejam ativas metabolicamente, elas serão capazes de produzir substâncias não mais necessárias que precisarão ser excretadas para o meio externo. Então, muitas vezes, essas substâncias serão conduzidas através da corrente sanguínea até os órgãos excretores, seja ele o rim, seja o próprio trato gastrointestinal através das fezes, seja através do suor ou através da própria expiração. O sistema cardiovascular ele também tem uma função importante na regulação da temperatura corporal. Então, muitas vezes, quando a gente está em ambientes muito frios, a gente tem uma tendência a ficar pálido. Isso porque existe uma vasoconstrição periférica que vai encaminhar esse sangue para os órgãos vitais, favorecendo então a circulação desse sangue e a manutenção da temperatura corporal. Se esse sangue estivesse circulando na periferia, muito provavelmente a troca de calor com o ambiente seria representativa, o que levaria a uma queda da temperatura corporal do indivíduo. E isso provavelmente impactaria no seu metabolismo. Da mesma forma, quando está muito quente, a gente tem uma tendência a ter a vasodilatação periférica. Então, muitas pessoas ficam rosadas quando está calor. Isso porque o sangue passa a circular mais facilmente na periferia corporal, favorecendo a troca de calor com o ambiente, de forma que qualquer calor produzido excessivamente seja liberado para o meio externo, de forma a impactar menos no metabolismo do indivíduo. E também o sistema cardiovascular tem uma função importante na defesa contra os patógenos, porque ele vai permitir a ação dos processos imunocelulares, que é a ação do anticorpo na localização e neutralização do seu antígeno, e também vai favorecer a coagulação sanguínea. Então, a gente tem um fluxo de sangue que circula dentro do vaso e a gente tem um fluido intersticial, ou seja, que está ali no espaço entre células, Então, a gente vai ver o tempo inteiro como se fosse uma queda de braço entre a pressão hidrostática e a pressão osmótica, favorecendo saída e entrada de fluidos que vão garantir aí a manutenção de uma pressão arterial. Quando a gente fala do coração, a gente está falando de um órgão muscular que é oco, situado no meio do peito, sobre o osso que a gente chama de externo com S mesmo,
que é esse osso que a gente tem aqui no meio do peito, e ele é ligeiramente deslocado para a esquerda. O coração de um ser humano, ele tem 4 cavidades, sendo elas 2 átrios e 2 ventrículos. Então, a gente vai ver aqui uma série de componentes, né, desse coração, né? Então, aqui a gente tem o coração na sua vista posterior, então, como se eu estivesse vendo o coração de uma pessoa que está de costas para mim, né? E aí eu consigo ver, ó, veia cava superior, veia cava inferior, eu consigo ver aqui veias pulmonares do pulmão esquerdo, veias pulmonares do pulmão direito, né? Artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita, a artéria aorta. E a gente consegue ver também, né, a organização. Átrio sempre em cima, ventrículo sempre embaixo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo. Então, algumas coisas que chamam a atenção. Quando a gente compara o coração de aves e mamíferos, eles são, fisiologicamente falando, muito parecidos, né? Com uma diferença muito sutil. A artéria aorta no ser humano, nos mamíferos, ela vira para a esquerda, tá vendo? Então, o lado esquerdo tá aqui, o lado direito tá aqui. Então, a artéria aorta de mamíferos, ela vira para a esquerda. A artéria aorta das aves, ela viraria para a direita, tá? Então, ó, a artéria aorta vira para a esquerda em mamíferos, incluindo o ser humano, tá? Por que eu tô falando isso? Há alguns anos atrás, teve uma situação que aconteceu no interior de Minas, de uma menina de 12 anos que sumiu no caminho de casa para a escola. E aí a mãe achou estranho, porque deu horário da menina retornar, ela não retornou. Quando ela entrou em contato com a escola, a professora informou que ela não tinha nem ido à aula. Mas ela tinha saído de casa em direção à escola, né? Então eles foram correndo atrás para saber o que tinha acontecido. E depois de muita investigação, eles descobriram, né, uma pessoa que assumiu que tinha pego essa menina e matado. E que ele tinha arrancado o coração dessa menina, né? E aí ele acabou apontando para a polícia onde que estava o corpo da criança, aonde que estava o coração dela enterrado, né? E aí, quando eles acharam esse coração, eles precisavam, de fato, confirmar que era o coração de um mamífero, né? E, posteriormente, confirmar se tratava do coração dessa menina. E a primeira coisa que o médico legista fez com o coração em mãos foi colocá-lo em posição anatômica e verificar para que lado a aorta virava, né? Então, como a aorta virava para a esquerda, confirmou-se que era o coração de um mamífero, né? E pelo tamanho do coração, provavelmente era o coração de uma criança, né? O tamanho do nosso coração é mais ou menos o tamanho do nosso punho fechado, né? Então, dá para você ter uma noção do tamanho do seu coração fechando o punho, né? E aí, depois, algumas análises genéticas foram feitas no sentido de confirmar, de fato, que o coração era o coração dessa menina. No caso, ela tinha sido morta num rito religioso, né? Em que ele tinha que matar uma criança e retirar dela o coração. E foi isso que ele fez, né? Então, acabou que essa pessoa foi condenada, foi presa e condenada, né, pelo crime horrendo que ela acabou cometendo, tá? Quando vocês tiverem oportunidade, né, muita gente gosta de coraçãozinho no churrasco. E peguem com atenção, né, preferencialmente antes de assar,
E verifiquem os vasos sanguíneos e tudo, vocês vão conseguir ver, né, que a aorta, no caso, ela vira para o lado direito, tá? Então, só para que vocês tenham oportunidade aí de fixar o conteúdo aprendido em sala de aula. Então, quando a gente olha aqui o coração, né, a gente tem agora um desenho esquemático, mas agora como se eu estivesse olhando o coração de uma pessoa que está de frente para mim, tá? Então, eu tenho átrios, né, ventrículos, então, ó, átrio, aqui, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, né? A gente consegue ver que átrio e ventrículo do mesmo lado, né? Direito tem comunicação, assim como o átrio tem comunicação direta com o ventrículo esquerdo, né? Aqui a gente consegue ver um vaso que sai desse ventrículo, né? Então, a gente vai aprender uma outra coisa aqui, tá? Todo vaso que deixa o coração, a gente chama de artéria, tá? Todo vaso que chega ao coração, a gente chama de veia. Muito cuidado com aquele conceito de artéria, sangue arterial, veia, sangue venoso, porque vocês vão ver que aqui isso não acontece, tá? Então, olha só, aqui a gente tem a veia cava inferior e a veia cava superior, né? Então, a veia cava inferior, ela traz sangue do corpo para o coração. E essa veia traz esse sangue venoso, né? Assim como a veia cava superior traz sangue venoso lá da cabeça do indivíduo, né? Então, esse sangue venoso vai desembocar aqui no átrio direito, e o átrio direito ele vai encaminhar esse sangue para o ventrículo direito. Então, do lado direito do coração humano circula sangue venoso. E aí, esse sangue, então, precisa sair do pulmão para sofrer o processo de hematose. Então, esse vaso vai deixar o ventrículo direito pela artéria pulmonar. Artéria porque é um vaso, perdão, que está saindo do coração, né? E é pulmonar porque ela está indo em direção ao pulmão. Então, essa artéria pulmonar, ela ramifica em esquerda e direita, né? A esquerda vai para o pulmão esquerdo, a direita vai para o pulmão direito, tá? Chega lá no pulmão, esse sangue, ele vai ser oxigenado, né? E na hora que ele for oxigenado, ele tem que retornar ao coração. Então, lá no pulmão, a gente vai ter a hematose. E uma vez que a hematose aconteça, a gente vai ter esse sangue retornando agora oxigenado para o coração. Então, a gente vai ver aqui as veias pulmonares. Veia é todo vaso que chega ao coração. Então, a veia pulmonar aqui esquerda, veia pulmonar aqui direita, elas vão chegar aqui no átrio esquerdo, né? E aí, então, essas veias pulmonares trazem sangue arterial do pulmão para o lado esquerdo do coração. Então, do lado esquerdo do nosso coração circula sangue arterial, né? E aí, esse átrio esquerdo vai mandar esse sangue para o ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo, vocês vão notar que é um pouco menor se comparado com o direito. Por quê? Ele tem aqui uma camada muscular mais espessa. Por quê? Porque esse ventrículo ele vai mandar sangue para o corpo inteiro. Então, ele precisa ter força de contração suficiente para conseguir mandar o sangue na mesma pressão para a cabeça e o restante do corpo, tá? Então, o ventrículo esquerdo, ele vai contrair, ele vai mandar, então, esse sangue agora arterial para a cabeça
corpo, né? Então, esse vaso passa aqui atrás é a artéria aorta. Então, o ramo aórtico, a gente vê que é um ramo bem largo, né? Por quê? Porque ele tem que permitir a passagem de sangue em volume suficiente para irrigar a cabeça e o corpo do indivíduo, né? E aí, da mesma forma que a gente tinha lá nas artérias pulmonares, a gente vai ver ramificações dessa artéria aorta, com destino à irrigação da cabeça, do pescoço e do restante do corpo do indivíduo, né? Então, a carótida, ela é o ramo ascendente da artéria aorta. Ela tem o objetivo de levar aí sangue arterial do coração para a cabeça e o pescoço, né? Então, com isso, a gente falou de praticamente todos esses constituintes aqui enumerados na ordem, né? Só faltou a gente falar das válvulas ou válvulas, tá? As válvulas, elas vão fazer com que o sangue siga sempre na mesma direção. Imagina se eu não tivesse um mecanismo de controle de fluxo. Eu poderia ter refluxo sanguíneo. O refluxo sanguíneo a gente chama de sopro, né? Existem pessoas que têm um sopro fisiológico, principalmente em mudança de faixa etária, em fase de crescimento, em que o coração ainda não está 100% adaptado ao novo tamanho daquele indivíduo. Então, ele pode ter um refluxo sanguíneo, por exemplo, do ventrículo para o átrio, seja direito ou esquerdo, né? Então, a gente tem essas válvulas que vão se fechar no momento da contração ventricular para evitar refluxo sanguíneo, né? Então, a gente tem aqui, entre o átrio direito e o ventrículo direito, a gente tem a válvula tricúspide. Tri porque são três comportas que juntas fecham essa comunicação entre o átrio e o ventrículo, né? Aqui entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, a gente tem mais uma válvula, que é a válvula pulmonar, né? Aqui entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a gente vai ter a válvula mitral ou bicúspide, né? E aqui do ventrículo esquerdo para a aorta, a gente vai ter a válvula aórtica, né? Que é aqui indicada em outro, tá? Então, essas válvulas têm que funcionar bem para que o indivíduo não tenha refluxo sanguíneo. Qual que é o problema do refluxo? Digamos que o átrio tivesse a capacidade de mandar 100 ml de sangue para o ventrículo direito no momento da contração. Se houver um refluxo, ao invés de mandar 100, eu passo a mandar 90. Então, os 10 que voltaram vão precisar, em algum momento, ir para o ventrículo direito. Então, nessa situação, eu aumento o esforço cardíaco do indivíduo, né? E aí eu canso esse coração mais cedo. Esse indivíduo ele pode ter um infarto, né? Em decorrência de uma sobrecarga cardíaca, tá? Então, o funcionamento adequado das válvulas é extremamente importante, tá? Então, vamos lá. A gente tem dois movimentos cardíacos que a gente chama de sístole e o outro a gente chama de diástole. O que é a sístole? Sístole é contração. O que é a diástole? Diástole é o relaxamento, tá? Ou descontração. O que a gente vai ver? Existe um sincronismo nesse batimento cardíaco, né? O que acontece? Os átrios, eles estão síncronos, assim como os ventrículos também estão síncronos. Então, quando o átrio direito estiver em sístole, o átrio esquerdo necessariamente também estará, né? Então, a gente vai ver
sentido, não é? Se o átrio contrai, ele está expulsando o sangue que está no seu interior. Então, na hora que os átrios contraem, eles vão encaminhar o seu sangue para os ventrículos, que necessariamente precisam estar relaxados para receber esse volume sanguíneo. Então, a gente tem sístole, depois a gente tem diástole ventricular. Aqui a gente vê o contrário. A gente vê sístole ventricular, diástole atrial. E aí, o coração vai estar sempre preenchido com sangue. Em alguns momentos o átrio preenchido, em outros momentos a gente vai ver ventrículos preenchidos, né? Então, nessa situação a gente tem átrios cheios, ventrículos vazios. Nessa situação a gente tem ventrículos vazios, átrios se enchendo novamente, né? Então, esse sincronismo entre sístole e diástole tende a acontecer. Vamos falar alguns conceitos importantes. O que é ciclo cardíaco? É o ciclo completo de contração, ou seja, sístole, e relaxamento, ou seja, diástole, das câmaras cardíacas. Ou seja, vai corresponder a um batimento cardíaco. E a frequência cardíaca é a quantidade de ciclos ou batimentos que o indivíduo tem por minuto. Débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração em um minuto. Então, numa pessoa normal, adulta, a gente tem aproximadamente 5 litros de sangue passando por minuto no seu coração. E a gente também pode chamar o débito cardíaco de volume minuto cardíaco. O que é o pulso ou a pulsação? É um ciclo de expansão e relaxamento arterial, que pode ser percebido na artéria radial do pulso ou na carótida do pescoço, né? Então, o que acontece? À medida que a gente tem sístole e diástole cardíaca, a gente consegue ver as artérias dilatando e contraindo sincronamente para que o fluxo sanguíneo percorra o corpo e retorne ao coração, né? Então, a gente consegue contar a frequência cardíaca de um indivíduo, por exemplo, né? Fazendo a variação do pulso ou da pulsação dele, desde que a gente consiga, né, localizar a artéria radial no nosso pulso ou a carótida no nosso pescoço. Em situações de estresse, né, luta ou fuga, a gente vai ver um aumento na frequência cardíaca. Em situações de relaxamento, a gente vai ver uma diminuição da frequência cardíaca. Mas, em geral, o indivíduo adulto ele tem 90 batimentos por minuto, né? Saudável, um adulto saudável. Um feto em formação tem 150 batimentos, né, por minuto até. Então, a gente vê que o fluxo sanguíneo, né, no feto em formação é mais rápido, por uma série de fatores. Porque o metabolismo dele é mais alto, porque ele não tem expansão de caixa torácica, diminuição de caixa torácica, porque quem oxigena é a mãe, através do cordão umbilical, né? Então, com isso, o sangue circula mais rapidamente, o corpinho dele também é menor e a frequência cardíaca também é maior. Quando a gente faz a aferição da pressão arterial, a gente vai avaliar a pressão que é exercida pelo sangue contra a parede das nossas artérias. E a gente faz isso com o auxílio de um medidor que a gente chama de esfingmomanômetro, né? E os valores médios normais da pressão arterial variam de acordo com a idade, né? Uma criança de 4 anos ela vai ter uma pressão de 85 por 60 milímetros de mercúrio. Um adulto já vai ter uma pressão normal de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Um idoso ele pode ter de 140 a 160 por 90 a 100
milímetros de mercúrio de pressão arterial, né? Isso é importante para a gente ver, né, por exemplo, qual é a pressão com que o sangue circula nos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias. E se essa pressão for muito alta, dependendo do vaso, ele não suporta e aí ele arrebenta. É o que a gente chama de aneurisma, né? Então, recentemente, o ator que fazia o Louro José, né, da Ana Maria Braga, ele teve uma morte por aneurisma. Então, provavelmente, né, a gente já sabe, é um indivíduo que tinha problemas cardíacos, ele já tinha tido um infarto, provavelmente ele tinha problemas de circulação, de pressão arterial, ele teve um pico de pressão, não teve atendimento em tempo hábil, essa pressão sanguínea arterial aumentada acabou fragilizando os vasos sanguíneos com o passar do tempo, e aí, dependendo do vaso, do capilar que rompe, né, o indivíduo vem a óbito. Então, é o caso do Louro José, é o caso, tem um cantor mineiro também que morreu de aneurisma, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. Enfim, não me veio agora, mas se eu lembrar eu falo. Os episódios de aneurisma geralmente são episódios que o prognóstico para o indivíduo acometido é ruim. O indivíduo evolui para óbito. Né? Vanderlei Silva é o nome do cantor mineiro. O Vanderlei Silva morreu também de aneurisma numa aula de hidroginástica. Né? Então, muito provavelmente ele já tinha uma fragilidade vascular, ele fazia uma atividade física e nesse momento de atividade ele teve um pico de pressão que causou um aneurisma, ele foi socorrido, mas acabou falecendo também. Vamos falar de excitação e contração sanguínea, né? Vamos lá. O coração, o músculo, então vai haver a contração por deslizamento da actina sobre a miosina, que são as duas proteínas relacionadas à contração muscular, né? Então, existem fibras que são interconectadas, que a gente chama de sincício, que vão potencializar essas situações de excitação e contração cardíaca. E a gente tem dois sincícios musculares que né, estão presentes aí na parede dos dois átrios e também na parede dos dois ventrículos. E qual é a função desses sincícios? Né? É promover a contração muscular das partes do coração de forma coordenada. Então, eu tenho que ter um sincronismo entre átrios, assim como eu tenho que ter um sincronismo entre ventrículos, senão o indivíduo vai ter aí um infarto. Então, a gente tem uma atividade elétrica que acomete o nosso coração, né? Então, a gente tem o nó do sino atrial, que é uma região que controla a nossa frequência cardíaca. Ela localiza-se perto da junção entre o átrio direito e a veia cava superior. E essa região é constituída por um aglomerado de células musculares especializadas. E elas mantêm uma frequência rítmica de aproximadamente 72 contrações por minuto. A gente também tem um sistema que a gente chama de sistema de Purkinje, ou fascículo atrioventricular, que é um sistema especial de condução que é composto de fibras musculares cardíacas especializadas, que vão ser responsáveis pela transmissão dos impulsos com uma velocidade aproximadamente 6 vezes maior do que no músculo cardíaco normal. Né? Então, a gente vê que, de fato, existe um sistema especializado na condução de impulsos nervosos para manter o sincronismo cardíaco. Então, vamos lá. Nosso sistema nervoso parasimpático tem como principal neurotransmissor a acetilcolina. A acetilcolina ela vai circular, ela vai ser capaz de estimular as fibras colinérgicas, favorecendo a diminuição da frequência cardíaca.
Ao mesmo tempo, o nosso sistema nervoso simpático tem como principal neurotransmissor a noradrenalina, que vai estimular principalmente as fibras adrenérgicas, aumentando a nossa frequência cardíaca. Então, a gente tem um balanço entre simpático e parasimpático, mantendo a nossa frequência cardíaca usualmente. Em alguns momentos a gente vai ver predomínio do simpático, em outras a gente vai ver predomínio do parasimpático. O eletrocardiograma, ele representa um instrumento de avaliação da capacidade de transmissão do impulso cardíaco. Então, existe o eletrocardiograma normal e o eletrocardiograma alterado, que vai demonstrar aí se esse indivíduo está tendo alguma anomalia cardíaca para que ele tenha um diagnóstico, né? Então, o eletrocardiograma, muitas vezes, ele é feito para diagnóstico de um problema cardíaco, às vezes para a constatação de que o indivíduo, por exemplo, está sofrendo um infarto. Então, o trabalho cardíaco produz sinais elétricos que passam para os tecidos vizinhos e chegam até a nossa pele. Com a colocação dos eletrodos no peito do indivíduo, a gente pode gravar as variações das ondas elétricas emitidas pelas contrações do nosso coração. E o registro pode ser feito numa tira de papel ou com um monitor, né? Então, a gente vai ter uma onda P, que é a onda de despolarização material e contração dos átrios. A gente tem um complexo que a gente chama QRS, que a gente vai ver despolarização ventricular, que vai determinar a contração dos ventrículos. Então, aqui contrai átrios, aqui contrai ventrículo. E a gente tem a onda T. A onda T é uma onda de repolarização ventricular. Então, lembrem-se, né, que a condução de impulsos elétricos se dá por diferença aí, né, de concentração iônica entre o meio interno e o meio externo da célula. Vamos falar um pouquinho dos vasos. A gente tem artérias, veias e capilares. A artéria é tudo aquilo que sai do coração, veia é tudo aquilo que chega no coração, capilar é o vaso de menor calibre que a gente vai ter entre artérias e veias. Então, a gente tem aqui o sangue oxigenado que deixa o coração através das artérias até as arteríolas, chegando aos capilares, que vão conduzir agora o sangue venoso para as vênulas que desembocam numa veia e voltam ao coração, né? Então, você tem aqui uma veia normal. Então, as veias, elas não são dotadas de uma camada muscular, assim como a gente vê lá nas artérias. Nas veias, a gente vai ter essas válvulas semilunares que vão, de certa forma, ajudar a veia a evitar refluxo, né? Mas a gente não tem aquele componente muscular que a gente via lá nas veias, nas artérias, perdão. Quando um indivíduo, né, carrega peso mais do que deve, quando o indivíduo faz uso de anticoncepcional hormonal por muito tempo, quando o indivíduo usa sapatos inadequados que não respeitam aquela curvatura fisiológica do pé, como aquelas rasteirinhas, né? Ou anda muito descalço, ele tem uma tendência maior a formar veia varicosa. O que é essa veia varicosa? Você vai ter dobramentos de veias em decorrência de deformações de válvulas. Você tem necessariamente uma dilatação da veia e com isso o indivíduo ele vai ver essa veia muito proeminente, né, nas pernas principalmente. E aí você tem uma circulação sanguínea comprometida, um retorno venoso comprometido. Então, esses indivíduos, geralmente, além da varize, eles vão ter um edema de membros inferiores, né? Então, hoje você tem cirurgias corretivas. As cirurgias hoje são mais conservadoras, ao invés de ser literalmente arrancar a varize, você faz o preenchimento dela com espuma, né? Então, você faz só uma incisão com uma seringa, o médico vai injetando a espuma, aí a espuma vai ocupar todo o lumen
nossa espuma, né? Aí o sangue vai ter que buscar outro caminho de retorno. Então, o ideal da varize é evitá-la. Então, por exemplo, gestantes fazem uso daquelas meias compressoras. Mulheres, né, principalmente que usaram anticoncepcional hormonal por muitos anos, a partir dos 30 anos de idade, é bom usar também essas meias de compressão. Aí o angiologista vai fazer indicação de qual que é a compressão, né, que o indivíduo deve utilizar. É uma compressão média, baixa, né, e por quanto tempo, quantas horas também ele deve fazer o uso dessa meia calça, né, para auxiliar, né, de fato, que o indivíduo tenha uma melhora da circulação venosa. Falando aqui, né, da circulação, então, ó, da veia cava superior e da veia cava inferior, o sangue venoso chega no átrio direito, passa pela válvula tricúspide em direção ao ventrículo direito. O ventrículo direito manda esse sangue venoso para a artéria pulmonar em direção aos pulmões. Então, aqui no meio do caminho tem a válvula pulmonar. Lá no pulmão eu vou ter a hematose. Aí esse sangue que era venoso se torna arterial. Aí eu tenho esse sangue chegando através, né, das veias pulmonares lá do lado esquerdo, que passa pelo ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide. Aí o ventrículo esquerdo contrai e manda esse sangue através da aorta para o resto do corpo, né? E a gente pode chamar essa circulação também de circulação pulmonar e circulação sistêmica, ou pequena circulação, grande circulação. Pequena circulação é ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, veia pulmonar, átrio esquerdo, né? E a circulação sistêmica vai ser do ventrículo esquerdo para a aorta, sistemas corporais, veias cavas até o átrio direito. Falando um pouquinho do sangue e seus constituintes, né? O plasma é a parte líquida do coração, constituída principalmente de proteínas. Aqui a gente cita algumas, né? Albumina, globulina, fibrinogênio, protrombina, aglutinina. Cada uma dessas proteínas com uma função específica. Existem outras substâncias orgânicas, tais como anticorpos, enzimas, hormônios, vitaminas e aminoácidos que vão circular no plasma. Substâncias nitrogenadas, como a ureia, o ácido úrico e a creatinina. Lipídios também, né, o colesterol e os triglicerídeos e a glicose. E os elementos figurados, a gente tem os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, que estão relacionadas à coagulação sanguínea. Então, dos elementos figurados, os eritrócitos são células anucleadas nos mamíferos, né? Então, as hemácias de mamíferos são anucleadas, por isso que elas têm 120 dias de vida útil. E por que elas são anucleadas? Para potencializar o transporte de oxigênio através da hemoglobina. Então, quando elas estão maduras, elas perdem o núcleo, ganham mais espaço, podem produzir mais hemoglobina e, consequentemente, transportar mais oxigênio e gás carbônico. Elas são produzidas no interior dos ossos, né, nas células da medula óssea vermelha. No homem normal, a concentração é em torno de 4,26 vezes 10 a 6 né, células por milímetro cúbico de sangue. E nas mulheres é mais baixa, de 3,6 a 5 vezes 10 a 6 células por milímetro cúbico de sangue. E essa diminuição na quantidade está relacionada ao menor porte e também à perda sanguínea no ciclo menstrual. Os leucócitos são células especializadas na defesa do organismo, né? Então, a concentração normal gira em torno de 5 a 6 vezes 10 a 3 células por milímetro cúbico de sangue. E a gente tem diferentes linhagens que compõem os leucócitos. Então, geralmente, né? Lá na faculdade, para quem for fazer algum curso na área biológica, vocês vão aprender a identificar, né? Então, o neutrófilo geralmente é trilobular,
o núcleo, né, trilobular. Aqui a gente tem o usinófilo. Aqui a gente vai ter um basófilo, né? Geralmente ele é cheio de grânulos. Aqui a gente tem um linfócito, que ele, praticamente o núcleo ocupa todo o citoplasma. E aqui a gente tem um monócito, né? Que quando ele invade tecido, ele é chamado de macrófago. Então, a identificação das células não é importante para vocês agora, mas que vocês consigam entender que um neutrófilo, um eosinófilo, um basófilo, um linfócito, um monócito são exemplos de glóbulos brancos. As plaquetas, elas são fragmentos de megacariócitos, né? Elas vão participar do processo de coagulação sanguínea. Então, o indivíduo normal tem entre 200 mil e 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue, né? Então, a gente consegue visualizar aqui nessa, nessa foto, vamos colocar, né, de lâmina, um aglomerado, né, de plaquetas aí, provavelmente indicando o processo trombótico aqui dentro do vaso sanguíneo. Ok, pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre o sistema cardiovascular. É muita coisa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima oportunidade.